Vamos considerar essa jornada redentora de 3 dias à luz do Novo Testamento. Sabemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. No primeiro, ele morreu na cruz. No segundo, houve o seu sepultamento. E no terceiro, Jesus Cristo ressuscitou, sendo elevado aos céus, vitoriosamente sentando-se à destra de Deus. Tendo em mente este quadro, ouça com atenção o que Paulo escreveu em Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo faz uma analogia entre a jornada e a nossa jornada e a de Cristo, por causa do modo como se dá a nossa identificação com Cristo. Lembra que Jesus fez menção ser ele a videira verdadeira e nós os ramos? Quando nascemos de novo, nos tornamos habitação do Espírito Santo. Com isso, nós fomos conectados a Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Deste modo, assim como a seiva percorre desde a raiz até os galhos, também todos os resultados alcançados por Cristo Jesus na cruz nos são dados gratuitamente pela graça de Deus. Quando aceitamos a Cristo, morremos para o pecado e para a lei, assim como Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Quando somos batizados nas águas, damos o testemunho público da nossa fé, nos declarando mortos para o mundo. Do mesmo modo, Cristo foi sepultado, confirmando que entregou sua vida por nós. Quando saímos das águas do batismo, nos voltamos dispostos a viver, não mais para nós mesmos, mas para Deus, glorificando-o na totalidade de nossa existência. Do mesmo modo, Jesus ressuscitou para nos justificar diante de Deus, vivendo para sempre, intercedendo por nós. Quem considera esses 3 dias pode entender que a ação divina sobre nós se dá no âmbito de nossa confissão de fé. No entanto, esse plano de resgate de 3 dias é mais profundo do que aparenta. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, no verso 4, expôs uma das missões do Senhor nessa jornada de 3 dias, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, Paulo fez menção do papel de Deus, nosso Pai Celestial, atuando como agricultor, limpando o ramo da videira verdadeira para darmos mais fruto, dizendo que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, e que eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o plano divino é de não só nos desarraigar desse mundo perverso, como também de nos santificar para sermos íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender melhor essa jornada de 3 dias à luz da jornada de Moisés e de Paulo. Moisés viveu 40 anos no Egito até compreender sua ligação com o povo de Deus, os judeus. Portanto, este primeiro dia está vinculado à nossa jornada desde o nascimento, batismo nas águas e participação na igreja local. Este primeiro dia nos faz consciente que pertencemos à família de Deus, devendo cultuar com nossos irmãos, convivendo com eles até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, depois que se tornou consciente de pertencer à família de Deus, não mais tendo condição de conviver no palácio de Faraó, veio a fugir para o deserto, onde ficou por mais 40 anos. Do mesmo modo, depois da nossa conversão, passamos por diversas provações, sendo quebrantados pelo Senhor, moldados como o oleiro faz com barro, para sermos santificados e separados, para sermos usados como vaso de honra. Esse é o nosso segundo dia, a formação de nossa identidade cristã. Moisés
viu a sarça ardendo e no poder de Deus foi comissionado a voltar no Egito para libertar seus irmãos. Do mesmo modo, quando somos aprovados por Deus, depois de nossa experiência no deserto, estamos aptos a sermos testemunhas do Senhor, nos moldando na imagem de Cristo para sermos como uma virgem pura, aguardando as bodas do Cordeiro. Com isso, queremos dizer que os 3 dias de Moisés foram percorridos em 120 anos, 40 anos em cada um desses dias. O mesmo se passou com Paulo, só que em períodos menores e irregulares. O primeiro dia de Paulo durou 4 anos, desde a sua conversão próxima a Damasco até ser enviado para Tarso por causa da perseguição que se levantou contra ele. Nesse inteirinho, ele passou 3 anos na Arábia para compreender os fundamentos de sua fé. Esse foi o tempo que Paulo adquiriu a visão de 1 aos Coríntios 12, sua ligação com o corpo de Cristo. O segundo dia de Paulo começou quando ele foi para Tarso e findou quando ele foi chamado por Barnabé para ir a Antioquia ensinar os cristãos. Esse período durou 9 anos. Tarso foi o deserto de Paulo, porque pouco sabemos do que foi feito no seu ministério naquele lugar. O terceiro dia de Paulo estendeu por 25 anos, de Antioquia, quando foi separado para a obra missionária, aí indo até o final dos seus dias, concluindo com sua declaração de missão cumprida. Vamos ouvir o testemunho de Paulo. Está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda.